Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa primeira live do ano, né? A gente deu um tempinho aí para a gente se estruturar logo no mês de janeiro. E agora mais estruturadinha, começamos hoje um novo ciclo de conversas e reflexões e que vai perdurar por todo esse ano, né? Falar um pouquinho a respeito das lives, para quem é a primeira vez que está participando. Essas lives tiveram início no ano passado, na verdade no mês de setembro, a partir de um convite que eu fiz com o psicólogo Maurício Barros para a gente estar falando um pouquinho a respeito da saúde mental, porque afinal de contas a gente é um todo, né? A gente é o corpo, a gente é a mente, a gente é a emoção. E eu fiz essa proposta para ele, para a gente estar conversando, e ele aceitou de pronto. E aí minha irmã, a Rosane, assistiu a live e ela falou: eu gostaria de estar junto com vocês. E eu gostaria de estar falando a respeito dos ambientes, tal, né? Daí a gente pensou, tem tudo a ver, né? Porque na verdade o ser humano ele é composto de corpo, de emoções, de mente, né? E é composto também do meio, né? O ser humano ele fica no meio e todo este meio vai influenciar ele de uma certa forma, né? De um modo ou de outro. E, e aí, a partir disso, a gente organizou melhor esse mês de janeiro e a gente resolveu dar um nome para o nosso movimento, que ficou o movimento Cuidar e Transformar, né, Rô? Isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Isso aí, daí veio essa ideia, né, de dar esse nome, né, que é o Cuidar e Transformar, porque através dos cuidados, né, com o corpo, da mente, do nosso ambiente, onde a gente convive, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, vem essa transformação, né? Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente se conhece, mais a gente consegue fazer essa transformação, né, para algo mais positivo, para algo melhor. Sem dúvida. E aí, então a gente já, em janeiro, a gente sentou, organizou, já fizemos o cronograma trimestral, né? Nos próximos meses a gente já tem os convidados, né? Uma vez por mês a gente vai ter um convidado. Então a live ela vai seguir de uma certa forma, assim, a Rosane vai ser um dia ela vai comentar sobre um assunto de ambientes, né? Eu vou estar falando a respeito do corpo, do movimento, o Maurício falando a respeito da mente, e a gente vai ter sempre um convidado no mês que vai estar falando de algum assunto de relevância a esses três temas, né? E hoje a nossa live é com a Rosane, que ela já está aí, e o tema é Cores que Curam, transforma o ambiente com a psicologia das cores. A gente tem que pensar que as cores estão em tudo, né? Tudo que tem ao nosso redor tem cor, né? A natureza tem cor, os ambientes, as comunicações visuais, né? Tudo tem cor. E cada cor, ela remete a uma emoção, né? Ela remete a alguma coisa. Então a gente vai estar falando sobre isso hoje. Fica à vontade. Bom, então quando a gente pensou nesse tema, né, de trazer sobre a cor, e a gente vai falar sobre a psicologia das cores, e a psicologia das cores ela vai trazer a simbologia, o significado de cada uma dessas cores. Então, assim, a gente vai falar aplicado à nossa casa, né, ao nosso ambiente,
mas a gente também tem que pensar que as cores, elas estão em tudo. Então, a psicologia das cores, ela vai valer tanto para os nossos ambientes, e a gente vai conversar bastante sobre isso, né? Como aplicar essas cores e essa simbologia nos nossos ambientes, mas ela também vale para tudo que tem cor. As roupas que a gente utiliza, né? Que a gente usa. Então, a gente vai entender que, dependendo da imagem que eu quero passar, do efeito que eu quero causar, eu posso estar utilizando uma determinada cor, não só para mim, né? Não só esse efeito para mim, mas também na imagem que eu quero passar. Né? A gente vai comentar um pouco sobre isso. E, a psicologia... e também dá em relação às emoções, né? Assim, se eu estou meio triste, eu vou colocar um preto ou eu vou colocar um colorido? Então o como vai impactar essas emoções, isso. E é tão importante esse estudo, né, das cores, que a psicologia das cores ela não é aplicada só na moda, na decoração, mas ela é bastante aplicada, por exemplo, no marketing, nas marcas, né? Então, não é à toa que as marcas escolhem determinadas cores, né, para os seus para as suas logomarcas. E na saúde também, né? Existe aí uma medicina que é a cromoterapia, né? Que é a cura através da aplicação das cores, né? Com o uso de luz. Mas aí, gente, né? Então, o que são as cores? E aí, o que são as cores? As cores, na verdade, elas vêm da luz, né? Então, é uma percepção que a gente tem a partir da luz. Então, essas cores, elas têm uma dimensão, né? E aí, dependendo do comprimento dessas ondas de luz, de como a gente capta essas ondas de luz no nosso olho, elas vão representar uma cor. A gente vai enxergar como uma determinada cor. Então, a cor, na verdade, ela é o quê? Ela é a incidência da luz no nosso olho e através do comprimento, né, dessas ondas no nosso olho. Então, um exemplo, né, acho que bem clássico, tem uma capa de um disco bem antigo, né, do Pink Floyd, que era uma pirâmide, né, um triângulo, um espectro, onde vem uma luz branca e do outro lado saem as cores. Então, essa é uma representação do que acontece, né, com a nossa visão aí, de como a gente enxerga essas cores. E aí, da onde que vem a psicologia das cores, ou a preocupação, né, o entendimento das cores impactando na nossa vida, né, nas nossas emoções? Será que é algo mais recente? Será que é mais antigo? Na verdade, desde a antiguidade, já se discutiam, né, sobre essa questão das cores, né, da percepção do impacto das cores nas emoções. Então, na antiguidade, né, os romanos, os gregos, não se tinham ainda esse entendimento mais científico de como que acontecem essas cores. Mas essas cores, elas eram atribuídas aos elementos. Então, aqui, né, no nosso mundo mais ocidental, então, era atribuído aos 4 elementos, né, ao fogo, a terra, ao ar e a água, né? E no Oriente, aí a gente tem aí 5 elementos. Mas esses elementos, eles estavam associados a essas cores. Então, desses estudos, principalmente Aristóteles, né? Ele veio atribuindo essas cores a esses elementos, e daí surgiu uma outra teoria, que não é o que a gente vai falar hoje, mas dos temperamentos. Então, os temperamentos, eles estão ligados também aos elementos, e as cores representam esses elementos e representam também esses temperamentos, né? Daí, lá no século XVII, Isaac Newton, né? A gente conhece bastante Isaac Newton sobre a questão da gravidade, mas foi ele também que trouxe aí esse entendimento, né? Fez essa descoberta dessa questão do espectro aí das luzes. E a psicologia das cores, ela veio a partir do século XIX,
um estudo de um alemão chamado Wolfgang von Goethe, que através, né, das suas pesquisas, ele publicou um estudo que era esse da psicologia das cores, onde ele fez toda uma explanação, né, desse simbolismo das cores. Né? Então, o que hoje a gente conhece como psicologia das cores. E aí, assim, né? Então, algumas coisas aí que a gente pode pensar. Ah, tá, existem esses simbolismos da psicologia das cores, mas é igual para todo mundo? E aí, Lu, já parou para pensar isso? Acho que não. Não deve ser igual. Então, será que todo mundo percebe as cores da mesma forma, né? Então, quando a gente fala, né, que o azul, ele traz uma tranquilidade, será que todo mundo percebe da mesma forma? Então, assim, Tem né, os na verdade... que eles já não enxergam da mesma forma. Isso. Aí, o estudo, na verdade, ele não levou tão... Não englobou, né? Então, o estudo, ele não englobou. Então, o que a gente pode pensar? Que, sim, as emoções, elas são afetadas, né, pelas cores, mas o que acontece é que, assim, as cores, elas trazem uma sensação, né? Essa sensação, ela vai existir. O que vai mudar é a percepção que a gente tem, a reação que a gente tem frente a essa emoção. A emoção, ela vai acontecer. Mas, por exemplo, se uma determinada cor eu não gosto, talvez aquilo tenha, eu atribuí a ela um significado diferente, né? Então, uma cor eu gosto mais, então eu posso atribuir significados a essa cor. Mas isso não quer dizer que a sensação não esteja presente, tá? Uhum. E aí tem alguns estudos que trazem algumas coisas bem interessantes em relação ao uso das cores na questão da comunicação. Então, tem um estudo que diz que as cores, elas podem melhorar em até 40% a questão da leitura. Então, se eu tenho, por exemplo, eu vou estudar, ou vou, né, ler um livro, ou ler alguma coisa que tenha cores, que tragam essas cores, elas prendem mais atenção e isso vai trazer um entendimento melhorar aí, né, a questão da leitura em até 40%. A memorização. A memorização, o entendimento e a memorização, né? Entre 55% e 68% do aprendizado e 73% da compreensão. Então, uma forma bem interessante, né, de estudo é quando a gente está lendo alguma coisa, ou lê um livro, terminou de ler, fazer uma leitura, a gente fazer, por exemplo, um mapa mental, né, usando cores. Então, eu coloco lá, tal assunto, eu coloco alguma cor, grifo, né, quando a gente está lendo e usa o grifo a texto, né, gente, não é um ato que a gente vai colocar e parece que aquilo que a gente grifou, ele fixa mais. Porque sim. E, no entanto, cores, eles têm esse poder, né? E, no entanto, que aí, se a gente for repetir essa leitura numa outra hora, aquilo que a gente grifou, você fala assim, nossa, mas isso é tão elementar, e aí você acaba enxergando outras coisas, porque aquilo que você grifou, você já memorizou, né? E outras coisas que você não tinha prestado tanta atenção, acabou por vir. Isso mesmo. E aí, independente da cor que você usou ali, né? Aí você pode até fazer uma associação das cores para estar trazendo aprimorando mais isso, né? Mas aí então não dá para a gente dizer que as cores elas não têm uma importância, porque elas têm, né? Quando a gente vê algo colorido, a gente lembra mais, né? A cor ela é mais interessante do que as cores mais neutras, né? Então o colorido ele é mais atrativo, ele é bem mais atrativo. E aí assim, né? Então a partir desses estudos, a gente vai entender que existe uma simbologia, porque essas cores elas vão ser percebidas, elas vão trazer essa sensação para as pessoas, né? Então, de novo, quando a cor ela vai impactar, ela vai provocar uma sensação, mas aí eu vou poder ter uma diferença aí
por exemplo, na cultura onde eu estou, né? Então, se eu tenho uma cor que ela tem um atributo que é do consciente coletivo, né? Que é cultural, eu vou entender aquela cor daquela forma, né? Então ela vai poder variar de cultura para cultura. Um exemplo disso é o preto, né? Então, quando a gente fala da cor preta, aqui no Ocidente, muitas vezes a gente vai falar que ele tem mais simbologias, né? Ele tem mais entendimento, mas uma coisa que a gente traz do preto é que ele é uma cor do luto. É o luto. Né? É o luto, né? Mas tem culturas que o luto, na verdade, é representado pelo branco. Então, tem essa questão desses atributos específicos que são da cultura. Então, tem culturas, por exemplo, que o laranja é considerado uma cor sagrada. Então, não são todas as pessoas que podem usar aquela cor porque ela é considerada uma cor sagrada. Então, ela tem essas atribuições. Então, a gente pode dizer que a psicologia das cores, ela vai ter aí 3 dimensões. Uma que é a cor em si e a sensação que ela traz. Outra questão que é a questão cultural, e qual é, dependendo de onde eu estou inserido, né, na cultura que eu estou inserido, eu vou ter um entendimento sobre aquela cor, ou sobre determinadas cores, e também as preferências pessoais. E aí é o significado que a gente dá para cada cor, né? Uhum. Então, essa é uma cor que eu gosto, ou é uma cor que eu não gosto porque me remete a alguma coisa que aconteceu. Então, são atributos que a gente acaba colocando para aquela cor. Então, a gente vai entender aí essas 3 dimensões. E hoje a gente vai falar das cores de uma maneira geral, tá? Sim. Então, eu trouxe algumas coisas aqui que depois eu vou mostrando, que são as cores, e depois, se der tempo, a gente fala também do círculo cromático, que aí é um pouco de como a gente usa as cores em conjunto, né? Então, assim, gente, quando a gente fala do azul, né? O que o azul transmite? O que você acha que o azul transmite? Calma, né? Ele remete Calma. ao céu, né? Ao mar, que são coisas que te deixam mais tranquila, né? Que vão trazer uma tranquilidade, né? Uma Isso. calma, sim. Mas o azul, ele traz algumas outras coisas também. Porque outra coisa que a gente tem que ver também é a intensidade dessa cor. Porque a intensidade da cor, ela também vai trazer uma simbologia diferente. Ela também vai provocar uma sensação diferente, né? Então, por exemplo, um azul claro, né? Que a gente chama de azul celeste, né? Aquele azul bem clarinho, ele vai trazer essa sensação de calma. Todos os azuis, eles vão trazer essa sensação de calma e de tranquilidade. Mas quando a gente pega um azul mais clarinho, ele também traz um frescor, né? Não parece assim uma brisa, né? No final da tarde, na praia, né? Um azul claro, ele traz esse Ele remete frescor, né? ele remete muito ao céu, né? Aquele tonzinho Sim, de azul clarinho, tal, do amanhecer, né? Então ele vai trazer várias, né? essa sensação. O azul, ele também tem uma questão que ele remete à questão do equilíbrio. Ele traz equilíbrio emocional, né? Então, tanto que na cromoterapia, a cor que traz esse equilíbrio, né, que é a cor da cura, é o índigo, né, o azul índigo. Então, ele traz também esse equilíbrio. Uhum. Numa tonalidade mais escura, então se a gente pegar um azul marinho, né, ele é uma cor também de calma, mas ele vai remeter à profundidade, né, à profundeza do mar, né, onde é tudo mais escuro. Mais escuro. E aí, por isso, o azul também representa um pouco do mistério, e ele também está muito ligado às questões de poder, mas no sentido de um poder através da capacidade que você tem. Então, ele vai remeter a profissionalismo. Então, se eu quero, por exemplo, num compromisso de trabalho, um compromisso profissional, onde eu quero passar seriedade, uma cor que eu posso estar usando é o azul marinho. O azul marinho.
escuro, né? Então, o azul marinho ele vai trazer essa sensação de que eu sei do que eu estou falando, né? Eu estou à frente daquilo, eu sei do que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou falando, passo uma segurança também. Sim, é uma dica aí para quem está procurando emprego, vai fazer entrevista. Ficou uma dica aí. Não, para entrevista também, né? Mas entrevista pode até usar algumas outras cores, mas principalmente quando você é o foco, né? Então, por exemplo, eu vou fazer uma palestra, eu vou fazer uma apresentação de um trabalho onde eu tenho que eu quero que as pessoas me levem em consideração, assim, prestem atenção naquilo que eu estou dizendo, eu quero passar autoridade. O azul marinho é uma cor que vai passar essa autoridade. Né? Entendi. E aí, quando a gente fala de casa, gente, né? O azul é uma cor ótima para onde? Para um ambiente onde eu quero uma calma, né? Então, um quarto. Quarto. Um quarto, exatamente. Então, eu vou pintar meu quarto, né? Eu vou escolher cores que são interessantes para o meu quarto. O azul é uma cor de repouso, é uma cor que vai trazer essa tranquilidade, né? Então, principalmente para quem é muito agitado, vamos chegar no final do dia, então o azul claro ele já vai trazer mais essa calma, essa leveza, né? Do dia a dia. Agora eu vou deixar você escolher uma. Pode falar. E não precisa ser numa parede, pode ser na decoração, nas almofadas. Pode, nas almofadas. Ter alguns pontos, né? Onde tenha o azul, ele vai trazer essa tranquilidade. Um edredom. Um edredom, exatamente, as almofadas, um quadro na parede, né? Eu posso até colocar, quero trazer mais elemento, um quadro que remeta a coisas da natureza, onde está presente essa cor. Então, um céu bonito, né? Azulado, uma foto de mar. Então, trazer ali um ponto para essa cor. Agora eu vou deixar você escolher uma cor para a gente falar sobre. Amarelo. 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 E aí, gente? O que a gente pode falar do amarelo? O pessoal que está assistindo aí também pode falar o que pensa sobre o amarelo, né? Aqui uma fotinha do amarelo. Ao contrário do azul, ele é uma cor quente, né? Que traz Isso, mais, que leva. Foi legal você tocar nesse assunto. Depois a gente vai falar do círculo cromático, mas o que é o círculo cromático, né? Já falando que eu já falei disso. Ele é isso aqui. Ele é uma representação das cores, então ele vai trazer as cores primárias, que são o amarelo, o vermelho e o azul. E aí dessas cores, a mistura dessas cores, de cada uma delas, né, de duas delas, vão dar o que aqui a gente chama de cores secundárias, e a mistura de uma secundária com uma primária, ela vai dar a terciária. E aí essas cores, elas formam esse círculo cromático. Tá? E o círculo cromático, ele vai estar dividido, se a gente dividir o círculo no meio, metade de um lado são as cores que são consideradas frias. Então, o que é uma cor fria? O verde, o azul, o violeta, né, o roxo, são cores consideradas frias. Então, essas cores, elas trazem uma sensação mais de frescor. E do outro lado são as cores quentes, né? O amarelo, o vermelho, o laranja. Então, são aquelas cores que parece que dá energia. As cores frias, elas trazem uma sensação mais de tranquilidade, né? E as cores quentes, elas vão trazer o sol, né? Então, vai trazer o calor. Então, o amarelo, ela é uma cor quente, né? O amarelo, ela é considerada a cor do otimismo. Então, se eu quero estar otimismo, a energia transmite uma sensação de dinamismo, né? De movimento. Mas o amarelo também é uma cor relacionada à criatividade. Então, ela é uma cor muito legal para a gente colocar numa área onde eu vou fazer um trabalho onde eu tenho que ser criativo, né? Onde eu tenho que ter aí a criatividade. E aí, onde a criatividade ela precisa estar presente, o amarelo é uma ótima cor para se ter. Então, pode ser num quadro, pode ser, né? Se eu tenho uma área de trabalho, por exemplo, né? E o meu trabalho é um trabalho
criativo. Envolve. Então, ter um quadro, um objeto, né, decorativo na cor amarela, ele vai estimular a criatividade, tá? E ela também está ligado às questões das atividades intelectuais. Então, tudo que eu tenho assim de estudo, então, cores que são legais para um ambiente de estudo. O azul, porque ele traz essa questão do equilíbrio, né, do conhecimento, e o amarelo, porque ele vai trazer essa questão da criatividade. Então, se eu for mais para a criatividade, né, ele vai trazer um pouco essa questão da atenção. E o amarelo, ele também está ligado à alegria, né? Porque ela é uma cor alegre, então é como se a gente estivesse trazendo o sol para dentro da gente, né? Para dentro do ambiente. O amarelo, ele tem esse poder, tá? Tem um outro lado também das cores que assim, não é só coisas positivas, né? Eles podem também trazer algumas coisas que não são trazer uma percepção, um sentimento que não seja tão positivo assim. Então, no caso do azul, ele pode trazer trazer um pouco de depressão, né? Se eu fico muito no azul, tanto que em inglês, né, uma palavra que se usa que é sinônimo de tristeza é blue. Então, por quê? Porque o blue também tem, por o azul trazer essa profundidade, né? Então, quando a gente mergulha muito internamente e não olha ao redor, isso pode trazer uma questão aí que é a depressão, né? Então, assim, pode mudar. para quem é mais depressivo, é mais interessante estar usando as cores quentes para dar um up, ou não? Na verdade, é não ter as coisas só azul, né? Não usar só essa cor, mas colocar alguns pontos, né? Não muito também, mas trazer alguns focos, né? Do amarelo, do laranja, que são cores que remetem mais a essa alegria. O amarelo, ele também está relacionado com a loucura, né? Com a obsessão pelas coisas. Então, o excesso de amarelo, né? Ele traz essa coisa mais opressiva, né? O amarelo levado à loucura. E aí é interessante quando a gente começa a pensar na simbologia das cores, quando a gente vai assistir os filmes, ver como que está sendo usado em determinadas cenas as cores, porque tem tudo a ver. Sim. Né? As cores, elas já são colocadas para realçar a sensação, o sentimento, a emoção que está sendo passada ali, naquele filme, naquela cena. Começar a perceber mais quando eu assistir filmes a respeito disso, que eu nunca tinha me ligado. Mas é bem utilizado. Então, a gente ficar mais ligado aí, que a gente vai ver como que as cenas, né, principalmente cenas bem intensas, como o uso da cor, ele é colocado ali para realçar aquela sensação que está sendo que se quer passar ali naquela cena. Vamos falar do verde? Eu ia falar isso. Vamos falar do verde? Homenagem aos palmeirenses que estão assistindo aí. Então, olha, isso também, né? Que quando a gente fala da questão da simbologia, né? Que já vi pessoas assim, tipo, que é corintiano, que não usa verde de jeito nenhum. Né? Por quê? Porque aquilo é o entendimento da pessoa, né? As cores, gente, elas só são, né? As atribuições é a gente que acaba dando essa simbologia, né? Mas as sensações, elas estão ali presentes. O verde, ele está presente aonde, né? Quando a gente fala de verde, o que a gente lembra? Natureza, direto, né? Da natureza, isso aí, a gente lembra da natureza. E a natureza, ela traz o que pra gente, né? Se a gente pensa que nós fazemos parte da natureza, isso quando a gente está muito tenso, a gente vai andar no meio do mato, vai estar um pouco em contato com a natureza,
que ele já não traz uma tranquilidade, um Paz. equilíbrio, a gente não se sente bem, né? Então, o verde ele vai trazer isso, ele vai trazer essa tranquilidade, essa estabilidade, esse equilíbrio, ele vai trazer harmonia. Assim como o azul, ele é uma cor calmante, mas ele é uma cor que vai aliviar o estresse, porque ele está muito ligado também à questão da saúde, né? De você estar bem, né? De você se sentir bem. O verde também está ligado à questão da sustentabilidade, por conta aí da questão mesmo da natureza, A né? natureza. Mas ela também está ligada ao dinheiro. Apesar que hoje a gente, as notas, né, elas não são verdes, mas É, quando a gente vai desenhar o dinheiro, como que cor que a gente pinta? verde. De verde. Ainda tem essa, porque antes era, Ainda né? tem. Sim, né? Hoje a gente, nas moedas, a gente já nem usa dinheiro de papel mais, né? É É, mais o cartão e tudo mais. Mas quando a gente vai fazer uma representação de um dinheiro, nota, que cor que a gente vai usar? O verde, verde. né? Então, o verde, ele ajuda a acalmar o estresse. Então, para quem está muito estressado, um verde, principalmente um verde naquela cor verde água, né? Um verde mais calmo, né? Mais tranquilo, ele vai trazer isso. O verde ajuda a melhorar a concentração, o relaxamento, né? Que a gente já falou. E ele é muito legal para a gente ter em vários ambientes, né? Principalmente ambientes que a gente quer ter uma calma. Então, é uma cor legal para colocar em quarto, é uma cor legal para a gente colocar na sala, principalmente se eu tenho uma sala onde é um lugar para mim, um espaço para mim de relaxamento, onde eu vou fazer coisas que me tragam de volta para mim mesmo, né? Que me relaxem, né? Então, por exemplo, se eu tenho se a minha sala é um lugar, um ambiente mais para receber pessoas, onde eu vou ter mais agitação, o amarelo é uma cor legal. E o verde, ele vai trazer isso. E aí o lado, né, não tão legal, né, do verde, que outras emoções que estão relacionadas ao verde, uma que é bem, assim, comum, né, da gente associar o verde, é o ciúme. Então, tem que a gente fala o bichinho verde do ciúme, né? Então, o Uhum. verde está associado a isso. Tá Aquela coisa mais associado. dura, né? Mais firme ali, rígida. Sim, exatamente. Vamos lá. Uma cor aí, Lu. Vermelho. Vermelho. Tem aqui o vermelho. E aí? Então, o vermelho em excesso, eu acho que que é raiva, não é? Pelo menos na cromoterapia é associado um pouquinho a essa coisa mais ao sexo, a alguma coisa mais. O vermelho, ele é uma cor quente. Acho que ela é a mais quente das cores quentes, é o vermelho, né? E o vermelho, ele traz muito essa questão da paixão, né? Então, do amor, mas do amor mais quente, né? Da paixão mesmo. Porque relacionado ao amor, a gente também tem o rosa, né? Que também está associado ao amor. Então, o vermelho, ele está relacionado à confiança, ele está relacionado a tomar iniciativa, né? Aquela pessoa que vai e faz, aquela pessoa que é desbravador, está relacionado à paixão, mas ele também tem um lado da agressividade. Tanto que o vermelho, ele originalmente era uma cor atribuída muito à questão do masculino, né? Então hoje a gente vê, hoje a gente atribui o azul, né? Então tem essa coisa, menino azul, menina rosa, mas isso na verdade é uma coisa que é muito, muito mais recente, porque nos primórdios, né? Se a gente pensar mais aí na origem, né? Dessas cores, o azul ele era uma cor considerada feminina. E o vermelho é uma cor masculina. Sim, o azul. Tanto que onde que a gente vê bastante o azul, né?
nas representações das santas, né? Por exemplo, Sim. a Nossa Senhora, ela não se veste de azul, então o azul era uma cor, por quê? Porque ela é uma cor de paz, é uma cor que está relacionada à água, a água é um elemento feminino, então o azul era ligado ao feminino, e o vermelho ao masculino, por quê? Porque o vermelho é o vermelho da guerra. Ao fogo, a ação. É o fogo, é a ação, né? Então, tanto que se a gente pegar nos filmes antigos, né? Então, como que era o uniforme das pessoas? Que elementos que tinham, né, na vestimenta? Era o vermelho. Então, o vermelho está remetendo a sangue, remetendo a, a raiva, né? A ação. Então, o vermelho é uma cor muito estimulante, mas que a gente tem que ter um pouco de cautela para usar. Um pouco de cuidado. Por quê? Porque o vermelho, comprovadamente, ele aumenta a pressão sanguínea. Então, uma pessoa que já é hipertensa, se ela está num ambiente onde tem muito vermelho, o que isso vai trazer? Vai trazer um estresse, vai aumentar ainda mais. Então, o vermelho, ele tem essa característica, né? Ele aumenta a pressão sanguínea. O azul, ele faz o contrário. Ele diminui a pressão sanguínea. Então, o vermelho está relacionado, então, a essa coisa mais quente. Então, se eu tenho uma pessoa que está mais depressiva, eu vou usar o vermelho? Não necessariamente. A gente pode usar o laranja, que é uma cor mais indicada, porque não é tão carregado dessa energia agressividade, forte, né? dessa energia forte. Exatamente. Não é tão dessa energia forte. Então, eu posso usar alguns pontos de vermelho, sim, né? Então, o vermelho é legal, por exemplo, para usar, como ele está relacionado à paixão, né, ao sexo, como você tinha comentado, é legal você ter, por exemplo, no quarto do casal, né, ter alguma coisa, algum elemento, não o quarto inteiro, né, porque porque aí o quarto, a gente tem que pensar que o quarto, ele é um lugar onde que está destinado, né, é um local de descanso e de intimidade. Então, mas é um lugar de descanso. Então, eu posso ter alguns elementos no vermelho que vai dar trazer, né, essa paixão. Mas ele é uma cor bastante só para dar um equilíbrio, assim, né? Porque muito vermelho também leva à excitação, né? Ele traz estresse. Ele é uma cor estressante. É uma cor estressante. Então, com cautela. Sim. E agora, Lu, vamos falar do violeta? Tá aqui o violeta. O violeta, ele é bem próximo do roxo, né? Então, quando a gente fala do violeta, ele está muito ligado à questão da espiritualidade, né? Então, ele está muito ligado ao místico, ao misterioso, né? Ao profundo. Ele também é uma cor fria, então, como todas as cores frias, ele vai trazer uma tranquilidade. Mas quando eu tenho um violeta muito intenso, né? Então, quando eu tenho um mistério, ele também está ligado à nobreza, ao poder. Então, é uma cor, por ser uma cor diferente, né, antigamente era muito difícil você conseguir ter a cor roxa, porque era uma cor cara. Então, ele está ligado à questão de poder. Isso, de poder. Mas ele também está ligado à questão da espiritualidade, do mistério, né? Então, da intuição, mas o excesso do violeta, ele também traz um pouco aí né, tudo que você se aprofunda muito, né, no mistério, também traz um pouco do contraponto, que é você entrar tanto naquilo que você se perde, né? Aí é a questão da melancolia. Melancolia. Né? O violeta, ele é uma cor que, em excesso, ele vai trazer essa sensação, né? Vai trazer essa melancolia. E lembra que eu comentei, né? Depois a gente até pensei aqui agora que depois podia até falar sobre esse assunto numa outra ocasião, não tem a ver com a casa, mas tem a ver
com a nossa casa interna, que somos nós, né? Que é essa questão dos temperamentos, e aí um dos temperamentos é o melancólico. Então, a melancólico é aquela pessoa que fica, ai, cabisbaixo, chorando? Não, não é isso, né? Mas tem pessoas que são mais introspectivas, são mais voltadas para dentro, né? Mais para si mesmo. Então, certas pessoas elas usam muito, né? Tá muito no ambiente onde está carregado do violeta, essa melancolia, né? Esse ensimismamento, né? Ele acaba podendo se acentuar. Uhum. Aí, então, uma cor para usar com moderação também, né? Todas as cores têm o excesso, não é legal, né? Tudo tem Exatamente. um ponto que. Isso. Bom, falando do violeta, vamos falar do laranja. Laranja também é uma cor quente, né? O laranja, ele está ligado à energia também. O laranja, na verdade, ele está entre o amarelo e o vermelho, né? Então, ele vai ter aí um pouquinho dessas duas cores. O laranja, ele vai estar ligado à energia, ao calor, né? É uma cor quente, é uma cor que aquece. Também está ligado à vitalidade. Ele está ligado à juventude e à abertura ao novo. Então, o laranja ele é uma cor que remete à jovialidade, né? A você estar aberta a coisas novas. Ele tem uma intensidade, né? Uma energia, mas é uma energia um pouco mais controlada, né? Não é aquela energia exuberante do vermelho. Né? O laranja ele traz uma energia que está ali de vitalidade, né? Ele De é um vontade estimulante, de fazer as coisas. Isso. mas não tão exagerado que nem o vermelho. É o Exatamente. contraponto do estímulo. Isso, por quê? Porque ele tem um pouco ali do amarelo também, então ele vai trazer a questão da criatividade, né? Mas ele é uma cor bastante chamativa. Então, qual que é o problema do excesso, né? Do laranja? Ficar cansativo, né? Então, quando a gente tem um excesso, por exemplo, as cores mais frias, quando a gente tem um excesso das cores frias, o que vai trazer é essa profundidade, vai trazer essa coisa da melancolia, mas ela vai trazer também um pouco da monotonia, né? Então parece que é tudo sempre igual, aquela sensação de quando está tudo normalzinho, quando está tudo calmo demais, não é aquela sensação meio de tédio? Sim. Então, o excesso das cores frias ele vai trazer essa sensação. Agora, o excesso das cores quentes, ela é tanta agitação que a pessoa vai ficar o quê? Cansada. Sabe quando você está naquele mundo agitado? É o estresse, é a ansiedade. Então, o excesso de laranja vai trazer ansiedade. Sim. Né? Então, o laranja também está ligado a entusiasmo, está ligado à amizade, é uma cor legal para você ter. O amarelo, esqueci de falar isso, o amarelo e o vermelho, eles são cores que estimulam o apetite. O amarelo e o laranja, desculpa. O amarelo e o laranja, eles estimulam o apetite. Então, é legal ter um pouco de amarelo, de laranja, nos lugares onde a gente vai fazer a refeição. Na né? copa da cozinha. Não com muito exagero, né? Porque senão a gente acaba comendo demais. Não pintar a parede inteira, né, de amarelo. Não pintar a parede inteira de amarelo, gente. Mas assim, se eu quero estimular o apetite, né? Até o uso dos alimentos nessas cores, eles estimulam. Por que a gente fala que é legal comer colorido, né? Porque tem a questão aí das vitaminas e tudo mais, mas o laranja, o amarelo, eles estimulam o apetite. E uma coisa que é legal, aqui uma curiosidade para falar sobre isso, se a gente pegar as cores do McDonald's, as cores originais do McDonald's, era amarelo e o vermelho. E o vermelho. Por quê? O amarelo, por conta dessa questão do apetite, de que estimula o apetite. E o vermelho, que é aquela questão da energia do ir rápido. Então, eu estou estimulando
né, o seu apetite, mas você come e vaza, né? Ah, sim. Libera Não, espaço não é um ambiente para para você ir lá fazer uma ficar. reunião com amigos de trabalho e ficar lá batendo papo, né? Então, é interessante, né? E aí eu olhar também como as marcas elas utilizam, né? Por que as marcas escolheram determinadas cores Então, é as bem cores, interessante né? também. Isso. E é importante a gente pensar nas cores também quando a gente vai fazer a nossa marca, né? Porque a ideia é que Sim, você está querendo passar. exatamente. Qual que é a sensação, qual que é a imagem que você está querendo passar, né? Então, se eu estou Sim. querendo passar uma imagem mais de seriedade, eu não vou colocar um laranja, né? Porque o laranja, ele tem... Ele, não que o laranja não seja sério, né? Nunca não vou levar a sério alguém que está de laranja, não é isso. Mas o laranja, ele tem uma outra conotação, né? Eu, é, se eu sou muito sério, a seriedade talvez não tenha essa questão da vitalidade, da jovialidade, né? Então, se eu, por exemplo, se eu vou usar, minha marca é uma coisa mais tradicional, eu vou usar o azul marinho, que é uma cor mais tradicional. Se eu quero passar uma ideia mais de inovação, né, de jovialidade, de dinamismo, laranja ou amarelo, são cores mais interessantes. Sim. O rosa. Rosa. O rosa, ele está muito ligado, né, aí à questão da delicadeza, né, da inocência, mas lembra que eu falei que o vermelho era uma cor masculina? Sim. O rosa é O rosa feminino. também era. Não, o rosa também era uma cor masculina. Porque o rosa é um vermelho menos intenso. Se a gente coloca o branco É no o branco. vermelho, É, é o é o rosa, rosa. né? Então o rosa, ele era uma cor originalmente masculina. E aí, assim, quando que passou a ser atribuído o rosa mais para a questão feminina e o azul? Foi no século passado, ali depois da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque o vermelho, como o vermelho era bastante usado nas questões, né, e era uma cor bastante masculina, depois que acabou a guerra, houve uma dificuldade de se encontrar o vermelho. Então, começou a se usar outras cores e aí as cores passaram a ser atribuídas na moda. E aí foi se convencionando, né, que o azul era uma cor masculina e o rosa mais feminina, mas na verdade era o contrário. Então é algo Entendi. que aí percebe como as coisas vão mudando também de acordo com a simbologia que é colocada, né, de acordo com as ideias que são transmitidas. E uma coisa também que a gente pode observar muito agora, depois da pandemia, as cores quentes vieram com força, né? Sim. Por quê? Porque a Também. pandemia foi um momento de fechamento, né? É, Então, de ensimesmamento. E aí, quando a pandemia termina, começa uma busca aí, opa, mas não é só. E uma coisa também que a gente percebe é que é assim, a gente vem numa pegada, e até por conta das empresas e tudo mais, de que é tudo muito cinza, é tudo muito preto, branco, né? Só as cores neutras, né? Então, é carro na rua, a gente não vê mais tanto colorido, né? É prata, preto, branco. E isso facilita porque é uma padronização, né? Então, mas quando a gente fala, por exemplo, de uma cidade grande, né? Por exemplo, uma cidade como São Paulo, chama de selva de pedra, o que a gente remete? Uma cidade cinza, né? sim. Onde tudo é cinza, tudo é da mesma cor, as pessoas estão cinza. É... E E aí a vem gente para precisa tomar depressão também, né? Vem para uma isso, a gente coisa. precisa tomar cuidado porque a gente vai se padronizando e pessoas não estão para ser padronizadas, né? A gente não é um objeto que a gente coloca numa caixa, põe uma etiqueta, né? Então, se eu começa a reparar, será que eu uso só se o meu guarda-roupa é feito só de roupas preto, branco, cinza, marrom, que são cores mais neutras,
será que isso, por que está acontecendo ali? Será que eu estou conseguindo mostrar um pouco da minha personalidade? Né? Então, se eu tenho tudo muito neutro, tudo é neutro, minha casa é tudo neutro, não tenho nada de cor, parede branca, parede bege, né? É cinza, e está faltando cor, percebe que eu estou me perdendo? Será que eu estou conseguindo mostrar aquilo que eu sou? A minha Isso que eu ia falar. personalidade? Às vezes a pessoa nem se toca, né? Porque na verdade ela está perdida, ela não sabe. De repente tem o guarda-roupa preto e cinza, porque as cores que ela, como que ela não se encontrou, ela não sabe o que ela gosta. E também Essas são as básicas, né? A cinza combina com tudo. O preto não tem também, erro. Preto é o não tem básico erro. da moda, é o preto. Branco, né? Então, Então, são as cores cores, neutras, né? isso. As cores, elas trazem essa sensação. Ai, tá tocando aqui. Você está sozinha Só aí? abrir eu tô. Só abrir a porta. Um segundo, gente. Então, é muito interessante isso, né? A gente vê como que as cores realmente estão ligadas às emoções, aos sentimentos, ao autoconhecimento, né? Então, uma das coisas que a gente estava falando aí do guarda-roupa, a gente dá uma olhadinha no nosso guarda-roupa, dá uma olhadinha na nossa sala, vê quais são as cores que predominam, o que mais a gente tem lá, né? De repente você olha, seu guarda-roupa é inteiro só de uma cor. Então, o interessante é a gente estar vendo as cores que a gente gosta. E outra coisa também que é muito comum, quem não sabe o que gosta, ir numa loja e comprar uma coisa porque viu que alguém usou e achou legal, e de repente não tem nada a ver com você, você comprou lá e fica lá rodando no seu guarda-roupa, roupa nova que você nunca usou, porque ou é de uma cor que você não gosta, mas fulana usou e estava no corpo de alguém e achou legal, mas e você, né? Ter essa. Por isso que é importante a gente saber o que a gente gosta realmente, né? Vai rodando isso aí. Então é isso, né? Às vezes, por que eu estou usando só essas cores se tem tantas outras cores? E às vezes eu colocar um pouquinho de cor ali, né, no meu dia a dia, o quanto de diferença que isso vai trazer. Sim. Quanto de diferença que vai trazer essa pequena mudança, né? Porque se a gente parar para pensar, né, no mundo todo cinza, fica todo mundo. Não é nem que fica todo mundo igual, fica todo mundo apagado, né? E o E cinza aí, não dá vida, né? Ele em excesso não traz alegria. não, o cinza é uma cor completamente neutra, ele não Neutra. significa É, nada, né? Ele é. não significa nada. Então, né, o cinza é interessante a gente usar misturando com outras cores, né? Então, se eu tenho tudo muito cinza, eu vou colocar uma cor em alguma coisa. Se eu tenho todas as paredes da minha casa são pintadas de cinza ou de bege, onde que eu vou colocar a cor? Num quadro, num objeto decorativo, numa almofada, num móvel, né? Eu vou trazer essa cor, porque ele vai trazer esse aconchego também, né? Mas o cinza No ele é nosso mais ambiente. seriedade, não é? Ligado? Sim, as cores neutras, na verdade, por que chama cores neutras? A gente estava falando do rosa, né? Então, vou terminar depois de falar do rosa. Mas quando a gente fala das cores neutras, então, cores neutras, o preto, o cinza, o bege, o branco. As cores neutras, por que são chamadas de cores neutras? Porque elas não causam sensação. Tanto que as cores neutras, se a gente for olhar, ó, esse é o círculo cromático. Tem cor neutra aqui? Não, Não. não, porque essas cores mais clarinhas aqui, ó, da ponta, elas são a intensidade dessa cor mais, né, da matiz. O que é a matiz? Matiz é a cor é ela mesma. E aí, se eu vou acrescentando aqui o branco, colocando brilho, né, ela vai ficando mais clara. Não tem cor neutra no círculo cromático, Não. né? Então, a psicologia das cores, ela estudou que cores? Essas cores. E as suas variações. As cores neutras, elas não trazem sensação nenhuma.
né? Elas não provocam emoções. Elas são cores que não são nem quente nem fria. Elas são neutras, né? Então, o cinza, por exemplo, ela é uma cor que significa neutralidade e resignação. O que significa isso? Ah, tudo bem, eu aceito qualquer coisa. Sabe aquela cor que não significa Não nada? faz diferença. Não Exatamente. significa nada. Não significa nada. Ela representa uma indefinição, porque ela é uma cor normal. E o cinza está muito relacionado à insensibilidade, né? A você não ter, porque o cinza ele não tem cor. Então, se ele não tem cor, quer dizer, não é que ele não tem cor. Ele é uma cor. É o branco com o preto. É um branco É sujinho, né? Uma coisa assim, né? Então, como ele não tem essa, né? Ela é uma cor totalmente neutra, ele não vai trazer essa nenhuma sensação. Então, ele é uma coisa padronizada. É uma cor que não vai trazer nada. Ela é, né, aquela neutralidade. O cinza ela pode estar ligado à questão da tecnologia. Então, a gente pode ver, né, que os computadores hoje, né, usa muito a questão do cinza, principalmente o cinza prata, né, o inox, o eletrodoméstico. Então, por quê? Porque ele traz um pouco dessa questão da inovação, né, do cinza, mas ele traz um pouco mais de seriedade, né? Então, está relacionado à seriedade, à solidão, também está ligado à maturidade, né? Então, quando a gente fala, né, de cabelo, né? Por quê? Porque ele traz essa questão da seriedade, mais voltado na questão da maturidade. Né? Então, e o cinza demais, né? Então, quando a gente pensa num dia cinza, que sensação que a gente tem? Ah, fica mais Dia de triste, né? Mais murcho. Mais murcho. Aí a gente não vê a hora que é, sai o sol, né? Que tem alguns países, né? Alguns países europeus onde essa questão dos dias cinzentos, né? Onde chove muito, é muito frio. E São fica um longo países período, onde né? as pessoas, isso, longos períodos, né? Das pessoas expostas ao cinza, são países que têm regiões que têm muito essa questão da depressão. Índice de depressão mais alto. Isso, exatamente. Então, tem que pôr cor na nossa vida, gente. Tem. Né? A gente estava falando do rosa. O rosa, então, o rosa, ele é um vermelho mais calmo, né? Ele é um vermelho mais calmo. O rosa, ele é uma cor que remete à delicadeza, à inocência, né? Então, é uma cor, principalmente o rosa mais claro, né? Então, assim, aí a gente falando dos nuances também, porque a gente tem o rosa claro que vai até o pink. O pink não é bem isso que a gente vai falar, né? O pink, ele não é delicado, ele é não, ele é cheguei, né? Ele é bem... Exatamente. Mas se a gente pega os rosas nos tons mais claros, Rosa bebê. Então já fala rosa bebê. Por quê? Porque remete ao quarto de criança, né? Das coisas mais bonitinhas, delicadinhas, né? Então remete a essa coisa da inocência. Agora a gente viu que ele está relacionado à feminilidade, não originalmente, mas por uma questão mais cultural aí mesmo, né? Ele foi mudando aí essa questão. Os tons mais escuros do pink, ele remete a uma questão mais da sensualidade. Então, o pink não está ligado muito àquela coisa, né, do se aparecer, né, da questão mais mais chamativa, né? Então, o pink ele está mais relacionado a isso. Então, o rosa também ele está ligado à questão do romance, da compaixão, do delicado, né, da criatividade também, mas está ligado à questão da afetividade. Então, é isso.
Agora, rosa demais, né? Então, se eu tenho o excesso do rosa claro, por exemplo, excesso de um rosa claro, do rosa bebê, o que eu vou ter ali? Uma infantilização. Infantilidade, né? Infantilização. Então, eu não passo uma mensagem de seriedade, né? Quando é muito rosa. E se eu uso rosa muito, né? O pink, por exemplo, remete muito a essa questão da Barbie, né? Então, uma pessoa que parece que leva mais para a questão da futilidade. Então, mas são boas cores, né? Desde que a gente use com moderação. Moderação. Como todas. Bom, vou falar um pouco das cores neutras, que eu já falei do cinza. A gente tem o preto. Então, o preto, a gente já falou que na nossa cultura, o preto está ligado a essa questão do luto, né? Não em todas as culturas, mas na nossa cultura ocidental, sim. O preto, ele traz também uma questão do poder. Quando a gente pensa, né, numa pessoa poderosa, né, o que a gente vai pensar? Ela está vestida de preto, terno preto, né? Então, a mulher com vestido preto, né? Então, o pretinho básico é aquele que eu vou em qualquer lugar e vou mostrar presença, né? Então, por quê? Porque ele traz essa questão do poderoso. Casamento, e da né? O homem sofisticação. normalmente está de preto, a mulher está de branco. Ou preto ou azul marinho, né? O azul marinho. O azul marinho também. Também. E o preto, ele traz essa questão, além dessa questão do poder, ele traz a questão da sofisticação, né? Então, o sofisticado na moda é o preto, né? Então, com o preto eu vou e vou estar bem em qualquer lugar, né? Eu vou estar elegante em qualquer lugar. Mas ele também tem essa questão do mistério, e ele também tem, em excesso, tem essa questão da intimidação. Então, se a gente pegar, né, por exemplo, alguns vilões aí do cinema, tá me vindo aqui agora, né, o Darth Vader lá do Star Wars. Ele tem a questão do poder, da seriedade, mas de uma forma mais intimidadora, porque ele é o vilão e ele é todo de preto, né? Então, o preto, ele tem isso também. E o preto também é muito relacionado também à rebeldia. Então, a gente vê muito, né, do adolescente mais rebelde, que ele se veste de preto. Por quê? Porque o preto, não que isso seja consciente, que às vezes não é consciente, mas o preto é a cor da rebeldia. Tá. E o branco. Isso até ficou um excesso de preto ali, né? Sim, então. O excesso de preto, ele vai trazer o excesso de preto, ele vai trazer aquela dramaticidade, né? Então é uma coisa dramática, mas um dramático pesado, né? Que ele vai puxar para aquela questão da melancolia, da depressão, de algo profundo, né? Mas do profundo triste. Né? O branco, que é uma cor neutra também, o branco está ligado à pureza, e isso tem muito dessa questão, né, religiosa, porque quando a gente olha para a criança vestida de branco, né, por que o branco é a cor, por exemplo, que é utilizado no batismo? Porque ele traz essa coisa da pureza, da inocência, da limpeza, né? Então, que ali não tem nenhuma mácula, né? Não tem nada ali impuro. O branco está sempre relacionado à questão do bem, da verdade, da honestidade, né? Então, parece que a roupa branca, né? Então, ali ele leva um pouco para esse pensamento. Sim. E ele está ligado à paz. Então, o branco é a cor da paz, da bondade, né? Da clareza, da simplicidade. E aí, ao mesmo tempo que o preto, o excesso de preto, ele vai trazer essa intimidação, o excesso de branco, ele vai trazer a monotonia, vai trazer o tédio, né? Então, por exemplo, se eu tenho paredes totalmente brancas, qual que é a sensação que a gente tem? Quando você entra num ambiente onde tudo é branco. Não é gostoso, né?
É um. Não, na cara de hospital, É, né? é, não é. Então, Não é agradável. Não é não é aconchegante. agradável. Hã? Não é aconchegante. Não é aconchegante. Não é aconchegante. Aí, gente, se eu quero trazer um pouco de aconchego para o meu ambiente, eu vou trazer cores. Então, se eu quero um ambiente mais calmo, eu vou trazer cores frias. Se eu quero um ambiente mais quente, eu vou trazer um pouco das cores quentes. E alguns elementos, como, por exemplo, a madeira, que é um elemento, né? A madeira ele vai trazer aí o marrom, mas a madeira é um elemento da natureza, então ele vai trazer essa questão aí mais de calor, né? Ele vai aquecer aí o ambiente. É. Estamos quase no finalzinho É, aí. é isso que eu ia falar. Não sei como que a gente está de tempo aí, o que, que a gente ainda pode falar. Né? Não sei se Já alguém tem podemos fazer alguma as pergunta. considerações finais, né? Abrir para se alguém quiser fazer alguma pergunta. Então, Isso, colocando, não sei se alguém tem alguma. enquanto que ninguém coloca, responde aí, colocando qual a cor para o quarto ideal. Qual a cor ideal para o quarto? Então, para o quarto são as cores mais frias, né? Então, principalmente o azul e o verde, que são cores que remetem a essa questão da tranquilidade. Na Então, cama. cores verde, azul, cores mais em tonalidade mais pastel, né? Uma cor que não. Eu posso ter uma parede ou outra, ou um detalhe até, né? Ou num objeto decorativo com uma cor um pouquinho mais forte. Então, por exemplo, um azul. Ah, eu tenho uma parede aí de um azulzinho mais claro, e aí eu quero trazer um pouquinho mais de profundidade, eu coloco um azul escuro, que pode ser, por exemplo, na roupa de cama, pode ser num quadro, num objeto ali. Mas para o quarto, essas cores são as mais ideais, Tem porque um elas vão trazer pouquinho de mais calma. vermelho, né? Se for quarto de casal, né? E se for quarto de criança, aí nem Aí tanto. não. É. Não. Mais alguma pergunta? Então, ainda falando da questão da emoção, rapidinho, o interessante é, assim, quando que eu estou mais down, mais para baixo, seria eu estar usando cores mais estimulantes, né? De forma Eu posso, consciente. isso. Eu posso usar, por exemplo, e não precisa ser a roupa toda, gente, mas assim, sei lá, Um toque. um acessório que seja, né? Onde eu queira colocar um pouco mais dessa cor. Então, pode ser um colar, pode ser uma blusa. Então, as cores mais quentes. Então, se eu quero trazer um pouco mais de animação, colocar uma cor mais quente. É claro que é assim, né? Como a gente falou que as cores elas também têm uma atribuição, de repente, eu gosto do verde. Então, eu estou num dia que eu não estou muito. Não estou muito legal. Mas o verde é uma cor que eu gosto, Te faz bem? se faz bem, eu me sinto bem quando. Eu falo, gente, né? O dia que a gente não tá muito legal, sabe aquela roupa no guarda-roupa que você tem, que quando você coloca, todo mundo Nada fala? fica Fala, legal. nossa, que bonita que você tá. Usa ela. É isso, né? Porque quando a gente não tá muito bem, nada fica legal, né? Não. Tem muito isso. Eu tô lendo um livro, não tem nada a ver com essa história aqui, mas trazia uma frase que era essa, né? Que falava de um lugar que lá era a protagonista falava, esse é o meu lugar feliz. Se bem que quando a gente está feliz, todos os lugares são felizes. E quando a gente está triste, nenhum lugar é feliz, né? Por quê? Porque isso é como a gente está se sentindo. Então, se eu Outra, estou assim e estou na dúvida e quero me dar um up, qual que é aquela roupa que eu sempre uso, que todo mundo fala que fica bem para mim, né? Ou quando eu visto, eu me sinto bem. Então, procurar uma cor que seja a sua cor preferida. Por exemplo, o verde, a gente viu que o verde ele traz uma série de coisas que são legais também. Ele não é uma cor estimulante, mas ela é uma cor que remete à natureza, uma cor que traz equilíbrio. Então, assim, na verdade, cura. todas as cores são boas, né? O que é importante é a gente trazer um pouco dessa cor. E aí,
Lu, queria até comentar, para quem tem interesse, gosta de ler, né, de leitura, esse livro aqui, ó, é considerado a Bíblia, né, das cores aí, que é a Psicologia das Cores, da Eva Hiller. Ela é um livro, ele não é um livro assim, ele é um pouco não tão fácil, né? Que ele é um livro mais técnico, mas ele é muito interessante, porque ele vai contando a história das cores e os diversos nuances e de onde foi que essas cores elas foram ganhando as simbologias que elas têm. E também fala um pouco aí dessa questão da sensação, das emoções. Então, é um estudo, né, que foi realizado e a psicologia das cores, aí o livro, né, então, o subtítulo é Como as cores afetam a emoção e a razão, ela vem desse estudo feito pela Eva, né, que vai trazer um pouco, né, vai aprofundizar, né, tudo isso que a gente comentou aqui nesse bate-papo hoje. Fica Vamos agradecendo a presença da Rosane aqui, ela esclareceu bastante a gente sobre a importância das cores, né, a psicologia das cores. E já vou deixar o convite para a nossa próxima live da semana que vem, que vai ser com a Ana Colombini. Ela vai falar sobre respiração consciente, a chave para o equilíbrio físico e emocional. Muito bom. Gratidão a todos e até a próxima semana. Agradeço a todos, agradeço a Lu e até.